Vamos falar de erro médico hoje no programa. Eu estou recebendo aqui o Luiz Renato Babolin e a Neide Aparecida Bueno. Eles são pais de Lucas. E para falar sobre esse assunto, o doutor Alexandre Giancoli, advogado. Bom dia. Obrigado por vocês terem vindo. Nós vamos ver essa matéria agora e aí nós vamos discutir sobre o caso de Lucas. O garoto alegre, extrovertido, apaixonado por judô, não existe mais. Há 10 meses, o pequeno Lucas Babolin, de 6 anos, vegeta na cama de uma UTI. Um erro médico pode ter condenado esta criança a nunca mais andar, ver e falar. A gente acredita que ele ouve e entende o que a gente fala, porque ele esboça algumas reações, ele tenta abrir a boquinha para falar, ele chora muito. Quando ele ouve crianças brincando, ele ouve a voz da irmãzinha dele, ele chora. Às vezes ele esboça um sorriso. Então a gente entende que ele está nos ouvindo, né? Mas ele não tem qualidade de vida nenhuma, né? Os pais acusam o hospital onde o menino foi atendido de negligência. Lucas deu entrada na Santa Casa de Limeira, interior de São Paulo, com uma fratura exposta no tornozelo esquerdo, após ser atropelado no estacionamento do prédio onde morava. Por causa da gravidade da lesão, o menino foi submetido à cirurgia, mas teve uma parada cardiorrespiratória durante a anestesia. A falta de oxigenação no cérebro no momento da intervenção cirúrgica provocou uma lesão cerebral irreversível, que atingiu 60% da massa encefálica, deixando o menino em coma neurovegetativo. Você entrar num hospital com o pé quebrado e sair em coma, isso não é uma coisa normal. Isso não é uma coisa assim que você vê toda hora e a todo dia, aqui, tanto aqui ou quanto em qualquer outra parte do mundo. Você entrar num hospital com o pé quebrado e sair em coma. E até hoje a gente não tem nenhuma explicação. Isso pra gente não tem nem palavras para classificar. A verdade é essa, não tem palavras para classificar isso que aconteceu com ele. O que você acha que aconteceu no momento que seu filho acabou sendo vítima dessa tragédia? O que aconteceu, que nós temos evidências aí bem fortes, é que o anestesista não estava no local que ele deveria estar no momento, né? Que ele anestesiou meu filho e a partir dali ficou a critério dos médicos ortopedistas. Só que eles têm o campo estéreo que eles trabalham ali, acabaram não percebendo o que aconteceu com ele. E até que conseguiram ver o que tinha acontecido com ele, a parada cardíaca, tudo ali, tiveram que mandar chamar ele para fora da sala de cirurgia, onde ele estava fazendo um procedimento que não era tão grave assim, era um procedimento simples, né, que era uma lavagem do local ali, onde teve a fratura, né, que o carro passou com o pneuzinho em cima do pezinho dele, então ficou os machucados ali todos, eles tiveram que só fazer a limpeza ali e fazer o engessamento dele, colocar o osso no lugar e engessar. Não teve cirurgia assim nenhuma, não teve corte, não teve nada, então é meio difícil de a gente classificar, né? Isso daí só tem uma palavra pra mim, é um erro brutal que aconteceu. Este vídeo, gravado durante os depoimentos dos profissionais envolvidos na Câmara Municipal de Limeira, que também investiga o caso, reforça a suspeita do pai. O material, conseguido com exclusividade pela família, mostra o cirurgião Maurício Pereira Gomes, que fez a cirurgia, afirmando que ficou preocupado com a ausência do anestesista durante o momento em que o menino permaneceu sedado. Nessa primeira vez que tinha soado esse alarme, ela desligou, mas o anestesista não estava ali no momento. Não. Mais adiante, o mesmo médico afirma que se o anestesista estivesse na sala, a tragédia poderia ter sido evitada. Se tivesse o tempo todo ali, em cima, o anestesista sentado na cabeceira, apitou, já ia estar em bradicardia, já ia ter... Poderia não, primeiro, não poderia tanto minimizar quanto poderia... continuar fazendo a mesma forma e durar o mesmo tempo. O médico acusado é Salim Elias Neto, que nega as denúncias. Ele afirma que ficou o tempo todo ao lado do paciente e classificou o caso como uma fatalidade. Ao assinar o depoimento jurando inocência, o anestesista só estava com uma preocupação. A avó do garoto está indignada. Dona Adelina Barbosa foi a primeira a conversar com o anestesista depois da operação.
e levou um susto com a observação feita pelo médico. Ele chegou na senhora e disse exatamente o quê? Perguntou se ele fez bem em ter reanimado o Lucas. Na hora a senhora... Na hora, a gente muito nervoso porque estava vendo o menino naquela situação, né? Eu só falei para ele isso. Lógico, doutor, se o senhor não tivesse reanimado ele, essa hora eu não quis dizer, né, a palavra certa. Essa hora ele estava debaixo do chão, né? Porque nem isso eu me sentia bem em falar, né? Mas eu falei, como o senhor reanimou, ele está aqui. Quer dizer que a gente tem uma esperança de ver ele bom, né? Questionou com a senhora se valia a pena esse... Se valia a pena, né? Outra coisa que ele falou para mim, também, é que ele falou para mim assim, eu perguntando, né, por que aconteceu isso e tal, ele falou assim, eu cheguei, os médicos estavam tentando pegar a veia dele, né? Aí, como eu sou boa nisso daí, eu catei a veia do menino. Agora, eu fiquei, como a gente estava assim, sei lá, triste com isso tudo, né? Eu falei para ele, nem para mim perguntar para ele, mas você chegou da onde? Depois que passou foi que eu lembrei. Eu falei, puxa vida, por que eu não perguntei para ele? Eu cheguei. Então, esse eu cheguei, dá pra gente entender que ele não estava mesmo perto do menino. Ele estava em algum lugar, né? Quando você recebeu a notícia de que seu filho tinha entrado em coma e a partir daquele momento estava em estado vegetativo, o que passou pela sua cabeça? A primeira coisa que eu fiz foi ligar para minha mãe e pedir para ela orar por ele, que ele tinha entrado em coma. Ajoelhei também e orei. Orei muito e pedi para Deus libertar ele dessa situação. Porque como eu já trabalho na área da enfermagem, eu sei que uma hipóxia que ele teve prolongada, que foram 15 minutos, né, parado, sem oxigenação no cérebro, eu já tinha noção de que era uma coisa muito, muito grave, né? Então, assim, a gente no momento só tinha esperança em Deus. Então foi a única coisa que eu fiz, ligar para ela e ajoelhar e pedir para Deus. Como é que é para você, que é enfermeira, durante toda a sua vida cuidou dos outros e agora tem essa obrigação, né? Essa obrigação de ter que cuidar do seu filho. O que mudou na sua vida? Como é que você encara essa missão? Como é que está a sua vida hoje? Mudou tudo. Eu era apaixonada pelo que eu fazia, sabe? Eu me dedicava à minha profissão. Agora eu não tenho mais vontade de voltar para o hospital. Eu não acredito mais no hospital. Infelizmente, a gente precisa deles, precisa dos médicos, mas eu deixei de acreditar. Sabe, para mim, os médicos hoje em dia, eles não têm mais tanto amor à profissão como tinha antes, né? Infelizmente, eu deixei de acreditar. E cuidar do meu filho é difícil. É difícil, tem dia que eu não consigo olhar para ele e ver que ele tá desse jeito, sabe? Uma criança que lutava, judô, tocava bateria, uma criança inteligente demais, esperta demais, ativo demais. Hoje tá assim, pelo erro de um homem, as mãos de um humano, não foi Deus que deixou ele assim, foi um humano que errou. Tá muito difícil. O que mais dói, Olga Bongiovanni, a gente que está acompanhando de perto esse drama, é saber exatamente essa situação aqui. Esses pais agora ficam discutindo o que nós vamos fazer, como é que vai ser a vida a partir de agora, e tendo não só que olhar diariamente para um filho que até quase um ano atrás totalmente saudável, hoje condenado a viver numa cama de UTI, e sabendo exatamente